O segredo proibido que esta avó guardou por anos antes de se despedir. Nos anos 50, o cemitério não era apenas um lugar de descanso, mas um labirinto de segredos e histórias nunca contadas. Dona Conceição cresceu entre lápides e flores murchas, cercada pelo sussurro constante dos mortos. Sua avó, Dona Aida, a guardiã das almas, andava pelos corredores de azulejos quebrados, com um olhar enigmático que dizia tudo sem dizer nada. As superstições eram suas aliadas. Diziam que o perfume de orquídeas prenunciava notícias de além. Como não acreditar? O cemitério, com suas sombras longas e histórias de vida e morte entrelaçadas, era o seu lar. Mas agora, Dona Aida estava doente. A febre a consumia e o medo se alojava no peito de Conceição. Havia boatos, uma maldição envolvendo a família, uma dor ancestral que invadia cada geração. Conforme os dias passavam, a saúde da avó se esvaía, e com isso, a certeza de que os segredos e verdades enterradas iriam com ela. O que estaria escondido? Os gritos, as lágrimas, tudo fazia parte do cotidiano. A avó era seu refúgio, mas agora o futuro parecia nebuloso. O medo de perder Dona Aida era um peso que a impedia de respirar, e no meio desse turbilhão surgiu Ricardo, um jovem atraente, com olhos que pareciam devorar as estrelas. Ele apareceu quase como um espírito, enigmático e provocador, trazendo uma faísca de esperança e confusão em meio ao caos. O romance floresceu em meio a longas conversas e sorrisos nervosos. Mas com Ricardo vieram os mistérios. Maria do Carmo, sua irmã, também entrava em cena. Conceição a observava de soslaio, sentindo uma energia estranha entre os dois. Olhares prolongados, risadas compartilhadas. Por que ele parecia tão próximo dela? A insegurança cresceu em Conceição como uma sombra, e as cores da paixão foram se esmaecendo, substituídas por um outro tipo de medo. O peso de um casamento que mais parecia uma armadilha desafiava Dona Conceição a cada dia. A pressão de fazer tudo certo, de ser mãe, aprisionava seu coração, e em meio a essa tempestade emocional, uma verdade insuportável chegou até ela. Ricardo carregava um segredo, algo sombrio que, se revelado, poderia destruir a frágil estrutura que havia construído ao seu redor. O que era? E pior ainda, qual o preço da verdade se o amor não bastasse? Com a avó prestes a fazer uma revelação que poderia mudar tudo, os nervos de Conceição estavam à flor da pele. Estaria preparada para enfrentar o que estava enterrado no passado? A pergunta pairava no ar, inquietante como as brisas que atravessavam o cemitério, levando consigo as histórias que ainda precisavam ser contadas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Conceição sentia o coração acelerado, quase como um tambor que ecoava entre as lápides do cemitério, enquanto aguardava ansiosa Dona Aida. As sombras dançavam ao seu redor, e um arrepio percorria sua espinha. Uma voz familiar sussurrava em sua mente. A avó precisa contar. O ar parecia mais pesado, carregado de segredos que ameaçavam surgir a qualquer momento. Quando finalmente a avó abriu os olhos, ela encarou Conceição com uma intensidade que a fazia sentir-se nua, exposta. Minha neta, há coisas que carrego desde sempre, verdades que não suportei contar, disse Dona Aida, a voz fraca,
mas cheia de uma profundidade assustadora. Conceição respirou fundo, a expectativa crescendo como uma tempestade. Um lugar onde as almas eram aprisionadas, e um preço foi pago, um preço que ainda hoje pesa sobre nós. Aquela árvore antiga, perto da entrada, guarda todos os nossos segredos. Ela pausou, seus olhos marejados revelando dor e determinação. Mas o que isso tem a ver comigo? O que houve, avó? Conceição pressionou, o medo pulsando em suas veias. Você tem que me contar. Mais que isso, a cada revelação, a tensão dentro dela crescia. As sombras pareciam agora se agitar, como se a própria morte estivesse escutando. E foi nesse exato instante que um grito cortou o ar, estridente e cortante, ressonando no silêncio do cemitério. Conceição! Era Ricardo, pálido como um fantasma, correndo em direção a elas. Ele chegou ofegante, e a expressão em seu rosto fez o estômago de Conceição afundar. Maria do Carmo, ela está nas escadas do cemitério. Eu não sei como, mas está. Ela não se move, não responde. O pânico nos olhos dele era contagiante, e um novo medo gelado se instalou no coração de Conceição. Deus do céu! Dona Aida murmurou, as mãos se apertando contra o peito. Eu sempre soube que a verdade teria suas consequências. Não podemos deixar isso assim. A gravidade das palavras da avó, agora entrelaçadas com o terror de perder a irmã de Ricardo, tornava tudo ainda mais complicado. Vá, Conceição! Dona Aida pressionou sua neta. Você precisa ver, a verdade que guardamos pode ser a única maneira de salvarmos a todos nós. O caos se formou na mente de Conceição, os mundos dela e de Ricardo colidindo de uma forma que ela nunca imaginou. Ela hesitou um momento, sentindo a firmeza da mão da avó em seu braço. E se isso tudo tiver ligado às maldições? E se você tiver razão? O desespero misturava-se ao desejo de entender. E quando ela e Ricardo correram em direção ao ponto desesperado, uma nova revelação a atingiu com força. O olhar de Ricardo parecia mais próximo de Maria do Carmo do que ela poderia suportar. Elas não eram só irmãs, não eram? A ideia começou a tomar forma em sua mente. A verdade poderia ser ainda mais obscura, o amor envolvendo todos de forma confundidora e devastadora. O que se escondia sob as camadas de segredos e mentiras? Ela estava prestes a descobrir. Então, ao chegarem às escadas, um cheiro forte invadiu o ar. O odor da terra molhada misturado ao perigo. O que havia sido enterrado poderia não ter apenas a intenção de permanecer oculto, mas agora estava pronto para emergir. Com um nó na garganta, ela se preparou para o que estava por vir. O tempo parecia parar, enquanto o horror se aproximava a passos largos, trazendo consigo a certeza de que nada seria como antes. O futuro de todos estava prestes a mudar para sempre. Conceição e Ricardo correram em direção às escadas, os corações martelando no peito. A imagem de Maria do Carmo, parada e silenciosa, surgia em sua mente como um pesadelo. O cheiro da terra misturado ao medo tornava tudo mais real. E enquanto subiam os degraus, uma onda de pânico asfixiante os envolvia. Por que ela não se mexe? A voz de Conceição tremia. Dona Aida a seguia com passos arrastados, o olhar entre a preocupação e o desespero. A verdade, ela pode ser a única solução. Ela sussurrou, como se estivesse reafirmando uma antiga profecia que pairava sobre eles. O que acontecera a Maria do Carmo poderia estar interligado a tudo. Quando chegaram ao topo das escadas, o que viram paralisou Conceição. Maria do Carmo estava de joelhos, a face escondida entre as mãos. "Maria!" gritou Ricardo, correndo para ela. Conceição parou, o coração disparando. Algo não parecia certo. O jeito que a irmã de Ricardo se movia era estranho, lento, como se um peso a mantivesse atada ao chão. Ela não responde. Ufa! Ricardo a agarrou pelos ombros, mas assim que a tocou, Maria levantou a cabeça. Seus olhos estavam vazios,
como se não houvesse ninguém dentro. Um silêncio pesado tomou conta do lugar, e a expressão de Conceição se transformou em horror. Era como se eles tivessem cruzado uma linha invisível e a realidade ao redor começasse a desmoronar. Ricardo, algo está errado, disse Conceição, tremendo. Ela se lembrou das histórias que Dona Aida contava. Sobre almas perdidas e castigos ancestrais. Seria isso? Estariam imersos em alguma maldição? Maria, fala comigo, ele insistiu, a voz aguda. Mas a irmã não esboçou reação. Neste momento, um estrondo ecoou, fazendo a terra tremer sob seus pés. Era a árvore antiga, perto da entrada. Uma sombra densa se desenhou atrás dela, e quando Conceição virou a cabeça, tudo explodiu em caos. A árvore começou a se agitar, os galhos se contorcendo como se quisessem alcançar o céu. Um grito ecoou do fundo da floresta de lápides, uma voz familiar e distante. Conceição! Era Dona Ida, mas não era só isso. Era como se junto à voz dela, outras vozes sussurrassem segredos que ecoavam em seus ouvidos. Quem está aí? Conceição gritou, o medo se transformando em raiva. O que você fez? À medida que as trevas se aprofundavam, a figura de Ricardo começou a se distorcer, seu olhar ficando distante, quase aflito. Conceição! Ele virou-se para ela, mas havia algo em seu tom que não combinava com a urgência do momento. Precisamos ir. Isso não é seguro. Ele estava se afastando, e algo dentro dela se quebrou. Era um instinto, um pressentimento. Então, tudo aconteceu rápido. Maria do Carmo se levantou abruptamente, o olhar agora vivo, uma expressão de fúria estampada no rosto. Você não sabe de nada, ela gritou, e o eco de sua voz reverberou entre as lápides. O horror tomou conta de Conceição. Como ela estava de pé? O que tinha acontecido com a irmã? Você é parte disso, e não de um jeito bom. Maria olhou para Conceição com um desafio que a fez estremecer. Você também não é quem pensa ser. E nesse momento a realidade desmoronou novamente. As palavras de Maria reverberaram em sua mente como um piano desafinado. A verdade que ela buscava, escondida nas sombras, estava prestes a ser revelada. A conexão entre eles não era o que parecia. Raízes profundas, Conceição. Raízes familiares que nem você pode imaginar, disse Ricardo, com um olhar perturbador. E enquanto os segredos começavam a sair da escuridão, o chão sob seus pés parecia se abrir, um abismo de verdades esperando para engoli-los. Conceição sentiu o estômago revirar, a mente carregando o peso das revelações que ainda vinham. O que era real? E se a conexão que compartilhava com Ricardo e Maria não fosse amor, mas algo muito mais sombrio? O que realmente habitava o cemitério? O passado não estava apenas enterrado, ele estava se levantando, e ela estava no centro de tudo isso, prestes a descobrir que a verdade poderia ser uma sentença fatal. Conceição parou, o estômago revirando com as palavras de Maria do Carmo. Você também não é quem pensa ser. O que isso significava? O medo a engoliu, e o caos ao redor parecia sussurrar verdades obscuras. Ricardo a olhou, como se estivesse implorando para que ela compreendesse. Maria então se aproximou, a fúria transparecendo em cada passo. Não é só o cemitério que guarda segredos, Conceição. Somos todos parte de algo muito maior e muito mais sombrio. A voz dela reverberava entre as lápides, e a atmosfera pesou como chumbo. O olhar de Conceição mudava entre Maria e Ricardo, confusa e apavorada, procurando respostas. Ricardo começou a recuar, sem saber o que fazer. Maria, para! Você não entende o que está fazendo! Ele estava se afastando dela enquanto o caos se aprofundava. O ar estava denso, quase elétrico, e a árvore antiga começou a balançar uma vez mais, como se estivesse viva, reagindo à tensão no ar. Eu sei a verdade, Maria gritou, e de repente sua expressão se transformou. Não era mais fúria, mais dor.
Você precisa entender, Conceição. O que aconteceu com nossa família é culpa dos nossos pais. Eles não nos contaram, não nos protegeram. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Conceição sentiu um nó na garganta. Culpa de quem? Culpas de quê? O desespero a consumia. Fala logo! A tensão estava no auge, fazendo seu coração acelerar enquanto algo muito maior se aproximava. E foi então que Maria revelou: nossos pais não são quem você pensa. Eles fizeram um pacto que manteve nossas almas unidas. Você e eu somos irmãs, filhas da mesma mãe. As palavras eram como uma explosão. A revelação transformava tudo. Conceição ficou paralisada, um arrepio frio percorreu sua espinha. Irmãs, o que você está dizendo? Isso não é possível! A confissão jogou uma sombra sobre o que ela achava que sabia. Ricardo esbugalhou os olhos, e a expressão de choque no rosto dele era quase palpável. Você não pode estar falando sério, Maria? A incredulidade fervia no ar. Eu sou a filha que eles não queriam. E você? Você é a escolhida. O peso das palavras dela fez cambalear. O que Maria dizia não fazia sentido, mas uma parte dela começou a acreditar. Os ecos das brigas entre seus pais, as memórias nebulosas surgiram em sua mente. Os sussurros do passado agora se tornavam gritos. A árvore começou a se contorcer mais. Conceição olhou para cima, e de repente os galhos se quebraram, caindo em direção a ela. Tudo parecia um pesadelo. E nesse ponto de crise, o chão sob os pés deles começou a rachar em linhas. Estrondos ecoaram, e um frio intenso envolveu-os. Ricardo, precisamos sair daqui, ela gritou, mas ele estava fixo, a expressão dele passando de choque para raiva e desespero. Não posso acreditar. Você não pode ser minha irmã. Dona Aida, que até então estava em silêncio, gritou: Não, não é a hora disso. Precisamos sair para salvar a todos. E então ela se adiantou, e uma luz brilhante surgiu de sua mão, iluminando a cena. A imagem de Dona Aida transformava-se em uma figura poderosa, revelando sua verdadeira natureza. Então é por isso que você não contou, Maria gritou, furiosa. Você nos manteve no escuro. Mas o que Dona Aida estava revelando era ainda mais aterrador do que qualquer segredo. Eu fiz o que pude para proteger vocês. O pacto não pode ser rompido. As almas aprisionadas aqui não aceitarão nossa interferência. A intensidade da sua voz ressonou no ar, e Conceição percebeu que o cemitério era mais um labirinto de lealdades e traições. O chão começou a se abrir ainda mais, como se o próprio cemitério estivesse chamando as almas. A verdade, cruel e devastadora, se desenrolava diante delas, enquanto as vozes das almas presas começavam a ecoar. Essa revelação mudaria tudo. Não só os laços de sangue, mas o próprio destino de todos ali. Conceição ficou paralisada. O horror estava apenas começando. Com um estalo, tudo ao redor delas desmoronou. A luz ofuscando seus sentidos. Agora, a única coisa clara era a certeza de que a batalha pelo que sabiam e por quem eram estava prestes a intensificar. E agora não havia como voltar atrás. Conceição parou, o estômago revirando com as palavras de Maria do Carmo. Você também não é quem pensa ser. O que isso significava? O medo a engoliu, enquanto o caos ao redor delas parecia sussurrar verdades obscuras. Ricardo a olhou, a súplica nos olhos dele, desesperado para que ela compreendesse. Maria avançou, a fúria cristalizando-se em sua expressão. Não é só o cemitério que guarda segredos, Conceição. Somos todos parte de algo muito maior e muito mais sombrio. A atmosfera encheu-se de tensão, e Conceição se destacou entre os dois, confusa, buscando respostas nos rostos deles. Ricardo começou a recuar, a mente confusa,
enquanto Maria se tornava mais intensa. Você não pode estar falando sério, Maria. As palavras dele eram uma súplica, uma tentativa de manter o controle, em meio ao colapso de suas certezas mais profundas. Então, como se o próprio cemitério quisesse intervir, um estrondo ecoou. A árvore antiga começou a se agitar, os galhos se contorcendo como serpentes, e um grito longínquo e familiar ressoou. Conceição! Era a voz de Dona Aida, mas agora havia uma estranheza nela, uma força que parecia mais ameaçadora do que protetora. Não, não é a hora disso. Precisamos sair para salvar a todos, gritou Dona Aida, a luz que emanava dela iluminando o terror estampado em cada rosto. Com um movimento rápido, ela puxou um objeto reluzente do bolso, um amuleto antigo que deixava todos estáticos. Esse amuleto é da nossa mãe, Conceição murmurou. O mundo parecia girar. O que isso significava? Precisamos usá-lo para romper o ciclo, Dona Aida exclamou. Mas antes que pudesse continuar, Maria avançou, interrompendo com a força de suas palavras. Você não pode! Esse amuleto tem uma maldição. A tensão explodiu e todos sentiram o chão a tremer. Conceição tentou reagir. Maria, o que você sabe? É tudo uma mentira. O pacto que a nossa família fez. Ele não foi para proteger, mas para aprisionar. Maria gritou. A reação de Conceição era instantânea. Surpresa, medo, tudo misturado em seu peito. As palavras da irmã a atingiram como uma onda. Ricardo, agora em choque, olhou para Maria, a dúvida velha na cabeça dele. Como você sabe disso? Enquanto a árvore balançava ferozmente, a luz de Dona Aida começou a oscilar. E então, tudo aconteceu numa fração de segundo. O amuleto escorregou das mãos dela e caiu ao chão, quebrando-se em 1000 pedaços. Uma explosão de luz. O lugar girou ao redor delas e sombras começaram a emergir dos fragmentos, figuras conhecidas e desconhecidas. Naquele momento, uma verdade devastadora irrompeu. As almas que estavam aprisionadas não só pertenciam ao passado, mas também a pessoas que estavam bem ali. Conceição sentiu o coração parar. A visão frente a ela se iluminou com rostos familiares. Eram pessoas que ela havia perdido, pessoas que deveriam estar mortas. Dona Aida olhou para eles, e a expressão de sua voz se transformou. Não, vocês não podem estar aqui. O desespero era palpável, e quando as sombras começaram a formar palavras, as vozes ecoaram. Você nos trouxe aqui, e a culpa é sua. O tempo parou. Os gritos ecoavam, e a sombra colossal se formava atrás de cada alma. O pânico tomou conta de Conceição. Não! O que está acontecendo? E quando as sombras se moveram, uma a uma, para a direção dela, o horror tomou conta. O que Conceição realmente sabia sobre sua avó, sobre sua família? Então, uma figura imponente surgiu e balançou a cabeça. A imagem de uma mulher que Conceição reconheceu imediatamente. A própria mãe, que todos acreditavam estar morta, levantou-se diante dela. Conceição, a verdade, você não está pronta para saber. Palavras ecoaram na mente dela como um tambor. A revelação cortou cada laço que conectava Conceição à sua história. Seu mundo virou de cabeça para baixo. Mãe? O desespero, a raiva, o amor colidiram. O que a mãe dela queria dizer? O que estava escondido? As almas começaram a dançar em torno delas. A energia era opressiva. Vocês precisam decidir. Dona Aida disparou, enquanto o chão tremia sob seus pés. Unam-se ou sucumbam. E enquanto os fantasmas sussurravam verdades ancestrais, Conceição se viu no centro de tudo. Uma presença da mãe agora mais intensa, uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela iria para descobrir a verdade, mesmo que essa verdade pudesse destruir tudo o que lhe era querido? O futuro estava nas mãos dela, e a escolha, um abismo.
Conceição parou, com o coração batendo acelerado. As palavras de Maria ecoavam em sua mente como relâmpagos. Você e eu somos irmãs. O choque tomou conta dela. A imagem da mãe, perdida há tanto tempo, estava clara na sua frente. E ela mal conseguia processar tudo. O que mais ela não sabia? As almas dançavam ao redor, uma tempestade de vozes perdidas, e a árvore antiga vibrava como um ser vivo. Mas antes que pudesse absorver a revelação, o chão sob seus pés começou a se abrir mais. As sombras pulsavam, e uma onda de terror encheu o ar. Vamos, precisamos sair, gritou Ricardo, sua expressão de desespero agora mais aguda. Dona Aida, lutando para manter a calma, chamou por eles. Conceição, Ricardo, se unam. A única saída é quebrar a barreira que divide nossos mundos. Mas do outro lado, Maria estava diferente. O olhar dela estava tomado por uma fúria que não parecia natural, como se algo a estivesse manipulando. Ela deu um passo à frente. A energia ao seu redor crescia. Não se aproximem dela, gritou Ricardo, entre reflexos de confusão e terror. Ela não está bem. Mas era tarde demais. O sorriso de Maria se transformou em um sorriso sombrio. Você realmente acha que não sabe o que está acontecendo? O pacto não é apenas de sangue, Conceição. É uma maldição. E, como se as sombras respondessem à palavra, uma figura emergiu do fundo da escuridão. Um homem, alto e imponente, com um olhar penetrante. Você não pode romper o que não entende, minha querida. Ele se virou para Dona Aida. Este pacto é uma proteção, mas também uma prisão. E você, Aida, falhou em manter isso em segredo. Conceição estremeceu. Quem é você? O que quer de nós? A ansiedade encheu sua voz. Ele sorriu. Um sorriso que transbordava de dor e desespero. Eu sou a razão pela qual suas almas estão aprisionadas aqui, Conceição. Sou parte da maldição. Uma onda de entendimento a atingiu. Eles eram cúmplices em algo muito maior. A história da família não era apenas sobre segredos, era sobre sacrifícios, e ele era a chave. A conexão que todos tinham com o cemitério era mais profunda do que podiam imaginar. Ela olhou para Ricardo, cujo rosto estava pálido. Você sabia? Ricardo balançou a cabeça. A confusão era evidente, mas nas profundezas de seus olhos havia um reconhecimento. Não sabia, mas agora entendo. Ele virou-se para Maria. As palavras estavam pesadas. Você o trouxe de volta, não trouxe? É por isso que está agindo assim. A expressão de Maria mudou instantaneamente. Com uma raiva palpável, ela lançou um olhar a Ricardo. E você? Você achava que tudo terminaria bem? Você não é diferente, Ricardo. Todos vocês precisam entender. Então, o que parecia um pacto de proteção logo se transformou em uma batalha por controle. A árvore agora estava gritando. O som dela vibrava com a dor das almas. Era como se todos os segredos, todos os medos estivessem prestes a explodir ao mesmo tempo. E, em um movimento rápido, ela se virou para Conceição. Você deve fazer a escolha, irmã. Aquelas palavras cortaram como facas. A ideia de serem irmãs não era só um alívio, mas uma cadeia de obrigações. E a verdade que foi revelada só aprofundava o abismo entre elas. O homem ao fundo se colocou entre as irmãs como um moderador da nova gravidade da situação. Se você não decidir, todos nós perderemos. O tempo parecia estar escorrendo por entre seus dedos. Conceição, agora encarando a verdade em sua essência mais crua, teve a sensação de que tudo poderia colapsar a qualquer momento. E enquanto as sombras se aproximavam, a escolha que parecia fora de alcance agora estava bem na sua frente. Só que num momento de desespero, uma luz ofuscante irrompeu de amuleto quebrado, e um grito coletivo ecoou pelo cemitério.
As almas prenderam a respiração. Não! O que você fez? Era Dona Ida. A angústia nos olhos dela se expandiu, envolvendo todos em um brilho ofuscante. Um redemoinho de verdades que ainda não estavam prontas para serem enfrentadas. Conceição se viu repousando no centro desse furacão, presa entre o que sabia e o que ainda estava por vir. E enquanto os ecos da maldição se intensificavam, ela percebeu que ruim era mais do que havia imaginado. Havia algo ainda mais sombrio escondido atrás das cortinas do passado. E a pergunta ressoava profundamente em sua cabeça. Quem realmente era ela? E qual era o preço a pagar pela verdade? O instante deixava-a numa linha tênue entre salvação e destruição. A luz ofuscante se espalhou, envolvendo todos em um brilho intenso. Conceição piscou, tentando focar a visão em meio ao caos. As almas ao redor começavam a gritar, denominações de seus próprios lamentos misturadas a uma verdade incômoda. O desejo de salvar a todos se transformava em pânico, mas a necessidade de entender a conexão entre eles mantinha seus pés paralisados no chão. Conceição. A voz de sua mãe ecoou, carregada de dor. Você não está pronta para saber. O que isso significava? Como poderiam todos ali, em desespero, serem parte de algo tão profundo? Maria, ainda cheia de fúria, enfrentava Ricardo enquanto o chão tremia, como se toda a caverna estivesse respondendo à verdade que se manifestava. Decida agora. Não podemos manter isso em segredo por mais tempo, gritou Dona Ida, e a pressão aumentou. Conceição sentiu o calor da energia pulsando ao seu redor, como se houvesse vida em cada molécula do ar. Você quer que eu decida sobre o quê? Ela respondeu, a voz tremendo, cheia de frustração. Maria se adiantou, as sombras dançando ao seu redor, os olhos brilhando como brasas. Você precisa entender que tudo isso é culpa dos nossos pais. Eles nos tornaram prisioneiros. E enquanto as palavras fluíam, tudo começou a entrar em colapso. A árvore, agora reverberando com os gritos das almas, balançava com um poder que desafiava o entendimento. Conceição sentiu seu coração disparar, e a imagem da mãe diante dela a constrangia. Mãe, o que você sabe? O que está escondido de mim? Mas a resposta da mãe não veio. Em vez disso, o homem imponente que surgiu das sombras começou a rir. Ah, Conceição! Você realmente acha que esta é só uma questão de família? Você é mais importante do que isso. Você é a chave. E antes que pudesse entender, uma luz ainda mais intensa explodiu. O chão sob seus pés se abriu, fazendo com que todos perdessem o equilíbrio. Conceição foi derrubada, e as almas soltaram gritos de angústia. Abaixo dela, um abismo sem fundo amenizava a necessidade de resposta. Ela não caiu. Em vez disso, algo a segurou. Não! Gritou Maria, tentando agarrar a irmã, mas o desespero era palpável. Então, num instante de pura confusão, uma sombra se ergueu atrás de Maria. A mulher que todos pensavam que estava morta surgiu, e não era a mãe de Conceição, era a própria mãe de Ricardo. Como você se atreve a querer libertar o que nunca deveria ser tocado? As palavras saíram como um golpe, cortando o ar que todos respiravam. As revelações tornaram-se um ciclo de dores familiares, uma maldição que atravessava gerações. Conceição olhou de volta para Ricardo, cuja expressão agora estava em estado de choque. Você sabia? Ela balançou a cabeça, o choque transformando-se em raiva. Você sabia que sua mãe estava viva? Eu não sabia, Ricardo gritou, e suas lágrimas misturaram-se à confusão. Como poderia? Essa vida foi me mostrada como uma mentira. Mas Conceição sentiu que algo nele mudava. A dúvida estava bem ali, a linha entre amor e traição, finíssima. Enquanto isso, as vozes das almas começaram a se intensificar. Liberdade! Liberdade!
Elas ecoavam, obrigando todos a confrontar seus próprios demônios. O espírito da mãe de Ricardo se adiantou ainda mais, o olhar fixo em Conceição. Você é a escolhida. Somente você pode reparar o que foi quebrado. E então, uma nova onda de poder tomou conta dela. A luz do amuleto, agora fragmentada e descontrolada, se aglomerou, e um poder colossal desabou do céu. O chão se desfez em uma série de éclopes. E a barreira que os mantinha presos começou a se desfazer. Não, não é assim que as coisas devem ser, gritou Dona Ida, desesperada. Conceição cercou a mente com um espanto. Mas o que você tem a ver com tudo isso? E sem aviso, as sombras tomaram forma, e as almas assumiram uma luminosidade que iluminou tudo ao seu redor. A conexão entre eles era mais forte do que ela poderia suportar. Ela teve um lampejo de compreensão, algo que nunca poderia ter imaginado. Vocês são parte do pacto. Foi nesse instante que uma verdade devastadora golpeou como uma onda. A mãe de Ricardo não era só um espectro. Ela era a verdadeira guardiã de todos. E enquanto Conceição entendia a profundidade da maldição em que estava presa, um novo horror invadiu seu peito. Você me usou! E todo o caos se aproximava. O chão abaixo dela, a verdade ali, fazia tudo parecer ameaçador. Conceição, agora você precisa escolher. Você pode acabar com tudo ou correr o risco de perder tudo. Agora, as perguntas pairavam no ar. O que seriam se não fosse a teia de segredos? Quais seriam as consequências dessa batalha? Enquanto as sombras esperavam por resposta, o futuro estava comprometido pelo peso da revelação. E antes que pudesse decidir, as trevas pulsaram de uma forma que a vida nunca havia feito. A escolha agora tinha uma urgência diferente, e a resposta ecoava nas sombras, uma sombra apenas aguardando a resposta final. Conceição parou, com o coração batendo acelerado. As palavras de Maria ecoavam em sua mente como relâmpagos. Você e eu somos irmãs. O choque tomou conta dela. A imagem da mãe, perdida há tanto tempo, estava clara na sua frente, e ela mal conseguia processar tudo. O que mais ela não sabia? As almas ao redor começavam a gritar, denominações de seus próprios lamentos misturadas a uma verdade incômoda. O desejo de salvar a todos se transformava em pânico, mas a necessidade de entender a conexão entre eles mantinha seus pés paralisados no chão. Conceição! A voz de sua mãe ecoou, carregada de dor. Você não está pronta para saber. O que isso significava? Como poderiam todos ali em desespero serem parte de algo tão profundo? Maria, ainda cheia de fúria, enfrentava Ricardo enquanto o chão tremia, como se toda a caverna estivesse respondendo à verdade que se manifestava. Decida agora! Não podemos manter isso em segredo por mais tempo! Gritou Dona Aida, e a pressão aumentou. Conceição sentiu o calor da energia pulsando ao seu redor, como se houvesse vida em cada molécula do ar. Você quer que eu decida sobre o quê? Ela respondeu, a voz tremendo, cheia de frustração. Maria se adiantou, as sombras dançando ao seu redor, os olhos brilhando como brasas. Você precisa entender que tudo isso é culpa dos nossos pais. Eles nos tornaram prisioneiros. E enquanto as palavras fluíam, tudo começou a entrar em colapso. A árvore, agora reverberando com os gritos das almas, balançava com um poder que desafiava o entendimento. Conceição sentiu seu coração disparar, e a imagem da mãe diante dela a constrangia. Mãe, o que você sabe? O que está escondido de mim? Mas a resposta da mãe não veio. Em vez disso, o homem imponente que surgiu das sombras começou a rir. Ah, Conceição, você realmente acha que esta é só uma questão de família? Você é mais importante do que isso. Você é a chave. E antes que pudesse entender, uma luz ainda mais intensa explodiu. O chão sob seus pés se abriu.
fazendo com que todos perdessem o equilíbrio. Conceição foi derrubada, e as almas soltaram gritos de angústia. Abaixo dela, um abismo sem fundo amenizava a necessidade de resposta. Ela não caiu. Em vez disso, algo a segurou. "Não!" gritou Maria, tentando agarrar a irmã. Mas o desespero era palpável. Então, num instante de pura confusão, uma sombra se ergueu atrás de Maria. A mulher que todos pensavam que estava morta surgiu, e não era a mãe de Conceição. Era a própria mãe de Ricardo. "Como você se atreve a querer libertar o que nunca deveria ser tocado?" As palavras saíram como um golpe, cortando o ar que todos respiravam. As revelações tornaram-se um ciclo de dores familiares, uma maldição que atravessava gerações. Conceição olhou de volta para Ricardo, cuja expressão agora estava em estado de choque. "Você sabia?" Ela balançou a cabeça, o choque transformando-se em raiva. "Você sabia que sua mãe estava viva?" "Eu não sabia!" Ricardo gritou, e suas lágrimas misturaram-se à confusão. "Como poderia? Essa vida foi me mostrada como uma mentira." Mas Conceição sentiu que algo nele mudava. A dúvida estava bem ali, a linha entre amor e traição, finíssima. Enquanto isso, as vozes das almas começaram a se intensificar. "Liberdade! Liberdade!" Elas ecoavam, obrigando todos a confrontar seus próprios demônios. O espírito da mãe de Ricardo se adiantou ainda mais, o olhar fixo em Conceição. "Você é a escolhida. Somente você pode reparar o que foi quebrado." E então, uma nova onda de poder tomou conta dela. A luz do amuleto, agora fragmentada e descontrolada, se aglomerou, e um poder colossal desabou do céu. O chão se desfez em uma série de eclopes, e a barreira que os mantinha presos começou a se desfazer. "Não! Não é assim que as coisas devem ser!" gritou Dona Ida desesperada. Conceição cercou a mente com um espanto. "Mas o que você tem a ver com tudo isso?" E sem aviso, as sombras tomaram forma, e as almas assumiram uma luminosidade que iluminou tudo ao seu redor. A conexão entre eles era mais forte do que ela poderia suportar. Ela teve um lampejo de compreensão, algo que nunca poderia ter imaginado. Vocês são parte do pacto." Foi nesse instante que uma verdade devastadora golpeou como uma onda. A mãe de Ricardo não era só um espectro, ela era a verdadeira guardiã de todos. E enquanto Conceição entendia a profundidade da maldição em que estava presa, um novo horror invadiu seu peito. Você me usou!" Então, de repente, um rugido ensurdecedor irrompeu da árvore. Os galhos se contorceram, lançando sombras densas sobre todos. No centro daquele caos, algo começou a se formar. Uma figura se ergueu, alta e poderosa, emanando uma energia sombria que fez o sangue de Conceição gelar. "O pacto não é apenas uma prisão, é um caminho de poder", a figura afirmou. E para seu choque, Conceição reconheceu o rosto. Era o avô, um homem que todos pensavam estar afastado da história. "Você está vivo!" Conceição balbuciou, a incredulidade inundando sua voz. Os olhos de seu avô brilharam com uma intensidade assustadora. "E o que estão prestes a descobrir vai mudar tudo. O verdadeiro motivo do pacto é maior do que todos nós." Conceição sentiu que o chão estava se desmoronando sob seus pés. A revelação cortou suas expectativas. As sombras dançavam ao seu redor, e cada palavra do avô parecia uma profecia sombria. Não era só uma questão de vidas perdidas. Era uma batalha por poder, por controle que se estendia através das gerações. E enquanto o espírito do avô avançava, o cemitério pulsava com uma energia desconhecida, arrastando todos para um destino desconhecido. A conexão deles agora estava em jogo. Uma teia de segredos e lealdades
que os deixaria em uma luta desesperada por sobrevivência e identidade. Conceição, a escolha é sua. O que você fará agora? A voz do avô ecoou, e a resposta, agora, parecia mais urgente do que nunca. A verdade estava mais próxima, mas que preço eles teriam que pagar para descobrir? A luz ofuscante se espalhou, iluminando os rostos distorcidos de Conceição, Ricardo e Maria. O espírito do avô estava ali, e a gravidade de suas palavras parecia ter um peso inescapável. No entanto, no meio daquele caos, algo começou a mudar, quando a verdade da linhagem familiar se desenrola. A figura do avô, envolta em sombras, se aproximou, e seu olhar provocou um calafrio na espinha de Conceição. Vocês não podem escapar do que somos, ele disse, sua voz profunda e ameaçadora. Roberto, o homem que se erguera da escuridão, era uma presença de poder e amargura. Seus olhos eram chamas, tal como as palavras que usava para queimar as ilusões que cercavam a família. Estamos ligados a este lugar, e o que vocês não sabem é que seu destino foi selado muito antes de vocês nascerem. Maria olhou fixamente para a figura do avô, seus olhos se iluminando pela raiva. Você é a razão pela qual tudo isso aconteceu. A expressão dela era de puro ódio, um reflexo de toda a frustração acumulada ao longo dos anos. Ricardo, em um impulso de proteção, se colocou entre as irmãs. Calma, Maria. Não podemos brigar agora. A atmosfera estava carregada com atenção. As sombras ao redor dançavam, e os ventos pareciam sussurrar e uivar, ecoando os gritos das almas presas. Não briguem! Precisamos trabalhar juntos! Conceição exclamou, mas suas palavras eram engolidas pela cacofonia. A árvore antiga rangia, como se estivesse ouvindo, testemunhando o confronto. Você não entende, sua tola! Gritou Maria, descontrolada. Ele tem controle sobre nós. O que você pensa que vai conseguir? E antes que Conceição pudesse responder, uma explosão. Um brilho ofuscante rompeu da árvore, lançado em direção a todos eles. No instante seguinte, tudo virou um turbilhão de luz. A realidade pareceu se rasgar, e um grito cortou o ar. Conceição! Era a voz de Dona Aida, e o desespero queimou no coração de Conceição. A luz então escureceu, e os gritos cessaram. Um silêncio opressivo pairou. Quando os olhos dela se adaptaram à escuridão, uma figura se destacou. Era um rapaz, inesperadamente familiar. Um olhar intenso, a mesma expressão que Conceição conhecia tão bem. Mateus, seu coração disparou. Era seu irmão, que todos acreditavam ter morrido em um acidente anos atrás. Como ele estava ali? O choque a paralisou. Conceição, você precisa ouvir! Mateus gritou, e sua presença parecia irradiar uma energia estranha, quase como se ele viesse de uma realidade alternativa. O que está acontecendo? Você precisa saber a verdade sobre a família. Mateus, mas você está vivo! Ela não conseguia processar. No entanto, a expressão dele era séria, carregada de segredos. Não é só isso. O pacto. Ele não é o que você pensa. Ele nos conecta de maneiras que você nunca imaginou. Enquanto as revelações se empilhavam e as vozes das almas ecoavam, Conceição se viu no meio de uma tempestade de emoções. Os laços familiares, os dramas da linhagem, tudo agora ganhava um novo significado. O que realmente havia acontecido naquela noite fatídica? O riso de Roberto ressoou nas trevas. Ah, mais uma marionete na mesa. Isso nunca termina bem, não é mesmo, Conceição? A tensão no ar era palpável. O abismo estava fechando-se, e a verdade escondida estava prestes a ser revelada. O tipo de verdade que poderia desmoronar tudo o que Conceição pensava saber. Mateus voltou a olhar para a luz, sua expressão mostrando um desespero genuíno. Você precisa decidir, Conceição. O poder do pacto pode ser usado para libertar ou destruir todos nós.
Mas uma escolha precisa ser feita agora. E ao olhar para o caótico cenário ao seu redor, uma pergunta surgiu na mente de Conceição. Será que todos na família eram marionetes de um destino incerto? Ou havia uma escolha genuína a ser feita? O peso da decisão pairava no ar, enquanto a verdade continuava a se desenrolar diante dela. A luta estava apenas começando, e as revelações estavam prestes a chocar ainda mais do que ela poderia imaginar. Conceição olhou para o chão que se abria sob seus pés e sentiu o frio na barriga. O grito de Mateus ecoou na mente dela, trazendo uma clareza desesperadora. Ele era seu irmão, alguém que acreditava estar perdido para sempre. A conexão familiar estava se formando em um vínculo ainda mais profundo. Você precisa escolher, Conceição. A voz dele ressoava com urgência. Ela olhou para o avô, que sorria, como se tivesse controle sobre tudo. Mas ele não mandava mais. A luz das almas ao redor parecia pulsar, iluminando todas as verdades escondidas. Eu não vou tombar nesse jogo, gritou Conceição, sentindo raiva e determinação misturadas. Se o pacto é o que nos mantém prisioneiros, precisamos quebrá-lo, juntos. A explosão de coragem foi como um incêndio, aquecendo seu coração. Está falando de um sacrifício, disse Ricardo, os olhos arregalados de assombro. Contudo, o medo não podia dominá-lo. Quando olhou para Maria, aquela nova irmã, a tensão entre eles se dissipou. Ela assentiu, a expressão mista de terror e determinação. Enquanto as sombras dançavam, Conceição ergueu a mão e, com a força de todas as gerações que carregavam segredos, gritou: Nós somos maiores do que seu pacto, maior do que sua manipulação. Estamos aqui e somos uma família. As palavras reverberaram, fazendo o ar tremer. Quando a luz da árvore brilhou, parecia que tudo congelava por um segundo. O avô hesitou, e essa hesitação foi tudo o que Conceição precisava. Quando ele gritou, o eco encheu o espaço, mas o som foi absorvido pela força crescente delas. As vozes das almas começaram a se calar, como se sentissem a mudança. Unam suas forças, ordenou Dona Ida, a sabedoria dela como um guia. Com os olhos fechados, Conceição ouviu o pulsar do coração do cemitério, um chamado ancestral que as unia. Ela se juntou a Maria e juntos gritaram as verdades que tinham se escondido. A liberdade é o nosso direito de nascer. E neste momento, a luz irrompeu como um sol radiante, filtrando-se através das sombras. O cemitério deixou de ser um labirinto de dor e se transformou em um espaço de esperança. O pacto quebrado fez ecoar uma libertação, um alívio, e as almas começaram a se mover, transportadas por uma nova energia. Como uma onda que se quebra na areia, as vozes se transformaram em murmúrios de gratidão. Conceição sentiu a conexão com cada alma, uma corrente que fluiu entre eles, unindo todos aqueles que haviam sido separados. Mas a luta não se dissipou facilmente. O avô e os espíritos resistentes começaram a se contorcer, e a energia de que eram feitos se desfragmentou. Vocês não podem fazer isso, ele gritou, mas a força delas era de uma tempestade a erguer-se. Com um último esforço, as sombras foram banidas, e a luz prevaleceu. Ao redor deles, o cemitério começava a florescer. O labirinto de dor, agora um campo aberto, irradiava vida. As almas estavam livres, flutuando como folhas ao vento. Conceição, sentindo a leveza da liberdade, voltou-se para Mateus, que agora não parecia mais um espectro, mas um irmão de verdade. O que fazemos agora? Perguntou ela, o coração ainda acelerado. Ele sorriu, e por um momento estavam apenas eles, longe das sombras. Agora nós recomeçamos, juntos. Conceição abriu um sorriso, mas algo ainda pesava no ar. A batalha tinha sido vencida,
Mas quais seriam as consequências reais? O que mais estava lá fora, aguardando ser revelado? Conforme a luz do amanhecer começava a surgir, uma nova dúvida pairava. O que a vida reservava para eles, agora que haviam descoberto a verdade? E a história não terminava aqui. Ei, antes de continuarmos com essas aventuras incríveis, preciso que você faça algo muito importante. Se você quer estar por dentro de todas as nossas histórias, você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe para depois. E, por favor, esmague o botão de like agora. Isso realmente ajuda muito o algoritmo a espalhar mais histórias como essa. Você é parte fundamental dessa comunidade. Então inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que vocês acharam. E por último, compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você não vai querer que eles percam isso. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos embarcar nas próximas histórias.